és santo, Senhor. Aleluia. Coloque a mão no seu coração, se você puder aí. Pai Santo, em nome de Jesus, te exaltamos, te glorificamos, porque reconhecemos a autoridade e o poder do Senhor. Aleluia. Digno é o Senhor. No último dia de Jesus, com vida no seu corpo de carne, ele estava à cruz. Ali ele estava zerando a natureza humana e zerando a natureza divina. Porque diziam assim: se tu és o Filho, se tu és Deus, levanta-te daí, saia dessa cruz e vamos crer. A Bíblia diz que ele permanece em silêncio. Aquele que tinha todo o poder se esvazia de todo o poder. Aleluia. Porque haveria de ter uma entrega de humildade, aquela que o primeiro homem, Adão, não conseguiu entregar. Ele foi enganado pelo próprio poder do conhecimento. Mas aquele que era Deus, estava com Deus, se esvaziou e assumiu uma forma humana, uma forma de servo. E ali ele se esvazia. Aleluia. Depois que isso acontece, ele fica 3 dias no túmulo. Ao terceiro dia ele ressuscitou. E a Bíblia diz que o Pai deu para ele um nome que está acima de todo nome. E que todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra haverá de se dobrar. Uou! E ele declarou: foi-me dado toda autoridade e poder nos céus e na terra. Foi-lhe dado porque ele entregou para a redenção de todos nós pecadores. Flua, Espírito Santo, continue nos conduzindo a contemplar a tua verdade, a tua natureza, quem o Senhor é. Eu sei que o Senhor está aqui, o Senhor já recebe o perfume do nosso quebrantamento, nós já recebemos e percebemos o perfume da sua santidade, do seu poder e autoridade para perdoar pecados. Oh! Enche-nos da tua palavra, enche-nos do teu Espírito, enche-nos do teu poder, do teu poder. Nos dá a tua palavra, Jesus, em nome de Jesus, Pai. Aleluia. Por favor, irmão, pode se sentar. Glória a Deus. Abra comigo a sua Bíblia lá em Provérbios, capítulo 3, versículos 27 a 28. Essa vai ser a base desse nosso sermão. E esse sermão é o sermão 6 da nossa série Viva o Hoje. Aleluia. E o nosso sermão de hoje é o bem nosso de cada dia. Diga para o seu irmão: o bem nosso de cada dia. Amém, irmãos? Viva o hoje. E você está percebendo, acompanhando então nesta série, que nós estamos filtrando o que Deus disse como
chave, como verdade, como mandamento, como sabedoria do céu para a vida do homem aqui na terra, dentro de uma agenda chamada hoje. Amém, irmãos? É hoje. Aleluia. Então nós já percebemos que dentro do hoje, irmão, tem uma medida. Todos os dias a misericórdia de Deus se renova sobre nós. A misericórdia nossa de cada dia. Nós já vamos percebendo as milhas nossas de cada dia. Nós também já ouvimos sobre o pão nosso de cada dia, como tem medidas do céu para a terra e para as nossas vidas, da mão de Deus. Medidas de... é suficiente. Medidas do necessário. O problema é que a gente vicia em nossas medidas. E as medidas nossas são de acumular. E Ele garante para nós todos os dias medidas necessárias. Isso está garantido, você é testemunha disso. A raiva nossa de cada dia, o perdão nosso de cada dia. E hoje eu quero ir com vocês, nessa primeira parte do sermão, o bem nosso de cada dia. Lá em Provérbios 3, 27 a 28, quem encontrou aí, diga amém. Glória a Deus. Diz bem assim, irmão, na lata. Quanto lhe for possível, não deixe de fazer o bem a quem dele precisa. Não diga ao seu próximo, volte amanhã, e eu lhe darei algo. Se pode ajudá-lo hoje. É aquela famosa frase, não deixe para fazer amanhã o que você pode fazer hoje, de maneira geral. Mas agora, a gente percebe esse princípio dentro da demanda do bem, irmão. Tem alguém com necessidade, se esbarrou perto de você, no seu dia, e você percebeu a necessidade. Essa pessoa até te pediu ou não pediu, mas você percebe a necessidade. Você tem a condição. É-lhe possível? Não é possível? Tudo bem. Mas se é possível, quanto lhe for possível, não deixe de fazer o bem a quem dele precisa. Não diga para o seu próximo, volte amanhã, e eu lhe darei algo, se você pode ajudá-lo hoje. Amém, irmãos? Queridos, essa primeira parte do sermão, a gente precisa resolver a questão do bem e do mal. Porque a gente passa por essa continha. A gente se bloqueia para fazer o bem hoje, seja para quem for, irmão. Porque a gente ainda não fez, talvez a gente ainda não concluiu um entendimento, um convencimento acerca do bem e do mal. Por exemplo, se você for comprar no mercado aqui da cidade, quase que em todo o mercado, farmácia, porta de empreendimentos aí, não todos, mas você vai perceber pessoas pedintes, não é? E aí você passa, e aquela pessoa está com a mão estendida, ou quando ela vem conversar alguma coisa, e talvez, irmão, você já se habituou a nem dar atenção mais. Por quê? Porque você tem um pensamento, não, se eu fizer o bem para ele, não compensa, você é louco, não compensa. Eu trabalhei para pegar meu dinheirinho, R$5 para mim foi suado. Vou pegar esses R$5 e dar para esse cara, que tem saúde aí, pode estar trabalhando? Irmão, você faz tanto cálculo racional, com razões, que no fim você dá o veredito. Você não merece. Parece uma injustiça eu pegar o meu dinheiro suado, eu estou trabalhando, eu estou concentrado na vida, e aí eu vou entregar parte do mérito do meu trabalho, que é o que eu ganhei, com o suor do meu trabalho, e vou entregar para alguém que nem quer trabalhar? Então, meu irmão, você se bloqueia. Mas o Senhor não está chamando você para ficar fazendo muito cálculo. E a verdade, meu irmão, que o bem não é uma coisa que você necessariamente, que você só precisa ficar fazendo cálculo. Tanto é que para resolver o problema do mal, irmão, definitivamente não é fazer muito bem. Como assim, pastor? Não, irmão, a gente fazendo bem vai ajudar demais, mas no fim não vai resolver. Não vai resolver tudo. Por quê? Porque o bem e o mal
não é uma questão quantitativa. Embora eu tenha reflexo e resultados. Imagine se essa comunidade fazer o bem. Nossa, como vamos impactar de maneira positiva essa cidade? Vamos aliviar. Por quê, irmão? Porque cada dia basta o seu mal. O mal, irmão, já impera. Quando você se ameaçar de fazer o bem, pode saber, irmão, já estamos no negativo. Já tem algum mal acontecendo, irmão. É uma questão de natureza, igreja. É uma questão de natureza. E eu quero que você possa compreender isso. Amém? Jesus falou em Mateus 6,34. Vai lá comigo rapidinho. Eu quero ler para você essa revelação. Jesus aqui, ele passa por cima, mas depois, no Novo Testamento todo, na revelação completa, a gente vai ter esses detalhes de profundidade, dessas verdades que Jesus está falando em Mateus 6, no Sermão da Montanha. E ele vai dizer em Mateus 6,34, portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Rapaz, quem está falando é Jesus, o Filho de Deus. É Jesus aquele em quem foi feito todas as coisas, para Ele, por meio dEle. Ele está dizendo que tem uma revelação aí, irmão. E não é uma questão de quantidade, é uma questão de natureza. A ordem presente deste mundo está no maligno. Embora, por expertise, pelo próprio mal, Satanás e os homens caíram no mal. E isso trouxe uma semente de um fruto de morte. E é esse cultivo, irmão, essa cultura, que estamos cultivando ainda nessa presente ordem de mundo. É por isso, irmão, que embora você vá se concentrar no bem, você ainda vai testemunhar muito mal. Inclusive, e a gente vai estar sempre com essa mentalidade. E se você fundamentar a sua vida cristã nessa base tão superficial, irmão, de que basta só você fazer o bem, que o mal vai se afastar, ou que você vai colher certos benefícios, sim, vai acontecer. Mas o mal está sempre ali. Então tem uma solução definitiva, irmão. E essa é uma questão de natureza. Amém, irmãos? Você vai ser muito injustiçado. Inclusive a Bíblia fala assim, olha, seria uma bem-aventurança você sofrer por fazer o bem. Tem pessoas, irmão, que vão, para sustentar o bem de cada dia, vão sofrer retaliações, vão sofrer injustiças, e se você, irmão, não tiver uma revelação plena dessa guerra, do mal e do bem, e dessa natureza, você vai pensar, você vai desanimar. Você vai desanimar. Por isso que a Bíblia fala assim, não desanimem. Enquanto você pode, semeie o bem, porque no tempo devido, colheremos. Amém, irmãos? O que eu quero dizer, irmão, os dias nessa terra, nessa ordem presente, que está sob o domínio do inimigo, irmão, no domínio das trevas, no domínio do mal. E como foi isso? Foi por expertise. Foi uma autoridade que foi dada para o homem perdeu a ingenuidade, perdeu a inocência, enganado pelo próprio mal, nós perdemos a autoridade do bem puro.
Nós caímos, e com a gente caiu a criação, e com a gente caiu a ordem presente deste mundo. Por isso, irmãos, nós temos que estar bem certos dessas verdades, amém? Porque diante desse mundo sofreremos. Se você vai fazer o bem, pode saber, em algum tempo, se você fizer as contas, parece que não compensa, parece, só que se você não desanimar no tempo devido, e esse tempo devido para mim, é naquele dia, no dia do Senhor, no dia em que a terra vai descansar dessa escravidão, é no dia que a terra vai estar sob nova direção, ela será liberta, toda a criação será libertada do cativeiro, das trevas, do mal, da morte, e o Senhor vai reinar com o bem puro, incorruptível dele, e assim teremos um reino de justiça, um reino de alegria, um reino onde a morte não pode mais, amém, queridos? Amém, amados? Onde não vai ter mais sofrimento, amém, igreja? Se você não desanimar, esse dia vai chegar, o choro vai durar uma noite, mas a alegria vai irromper nessa manhã do dia de Deus, amém, queridos? Aleluia, está marcado o dia, amém, igreja? Aleluia, essa presente ordem está sob o domínio, né, do mal. Mesmo assim, um crente, ele é chamado a viver o bem, não como produto, irmão. Agora eu queria te dar um detalhe, não como um produto do esforço humano. É aqui que a gente barrela, é aqui que a gente se confunde um pouco. Inclusive dentro da igreja, lendo a palavra de Deus, sendo crente, irmão, às vezes a gente ainda está com a mente de produto do bem, mas a nossa mente tem que ir para o fruto do bem, irmão, o fruto da vida. Assim, irmão, os crentes, nós somos chamados a viver o bem, não como produto de esforço humano. Se a gente for ficar fazendo cálculo, parece que a gente está perdendo, não compensa. Mas não é uma questão de quantidade, é uma questão de natureza. Se o Cristo habita em você, então, meu irmão, tem que ter o fruto dessa natureza divina agora em você, amém, irmãos? Aleluia, como fruto de vida de Deus em nós. Abra comigo lá em Efésios, capítulo 2, versículos 8 a 10, eu quero ler com você. Efésios, capítulo 2, 8 a 10, amém? Quem encontrou aí, diga amém. Olha que maravilhoso, olha que verdade extraordinária. Preste bem atenção, irmão. Se a ordem presente deste mundo caiu e está sob o domínio do mal, das trevas, de um filho do céu que caiu e dos filhos da terra que caíram, essa presente ordem de mundo está caída. Mas eu quero te revelar uma verdade de propósito e vocação de Deus, que Deus, Ele planejou, e Ele te criou com essa vocação, com esse propósito, e foi antes da criação do mundo. Por isso, irmão, se você expressar o bem nesse mundo agora, principalmente nesse mundo de ciência entre o bem e o mal, é por isso que a gente parece que não vai compensar, irmão. Mas nós fomos chamados, irmãos, antes da fundação do mundo, para fazermos boas obras. Eu estou no mundo errado, irmão. E eu estou com a natureza errada. Mas se eu alcançar a natureza certa, da minha origem em Deus, mesmo estando nesse mundo, que eu estou nele, mas não pertenço a ele, porque não faço mais parte dessa natureza de mundo caído, onde o mal e o bem, irmão, para Deus, é a mesma coisa.
é morte. Eu quero ler para você entender. Diz assim, pois vocês não são salvos pela graça. Aliás, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Amém, irmãos? Se você achar, irmão, que praticar o bem aqui vai te dar algum produto de retorno, e é tipo uma matemática quantitativa, se eu der o bem, eu tenho que receber o bem. Não, irmão, nesse mundo não dá. Nesse mundo essa conta não dá. Por quê, pastor? Porque o seu bem não é puro. Tem uma natureza em você que o seu bem está maculado com o mal, e não tem como separar isso, irmão. Para isso acontecer, tem que ser uma obra de Deus, não é obra sua. Se você se esforçar em fazer o bem, você vai fazer, mas no final, Deus ainda cheira o mal. Um exemplo, ele chama isso de obras mortas. Tem crente, irmão, fazendo obra para Deus, mas Deus está vendo que essa obra está morta. Como assim? É o bem, você foi lá e fez, ajudou e tal. Só que você fez com orgulho. Você fez para se aparecer. Ou seja, o teu bem ainda está com o cheirinho do mal. Tem o mal aí. Deixa eu te falar uma coisa. Nós recebemos uma nova natureza. E nessa nova natureza, irmão, o bem, ele não tem o mal. Quando é que você consegue fazer o bem? Irmão, você tem que se esvaziar dessa natureza humana. Se você fizer o bem achando que tem retorno, é um produto, é um mérito. Ele falou assim, não é por obras para que ninguém se glorie. Cara, eu sou capaz de me gloriar em mim mesmo, porque eu sou bom. Porque eu estou fazendo bem agora. E o Senhor está revelando, ei, você nasceu. Você não está fazendo nada mais, nem nada menos do que a sua natureza, a sua origem de natureza de ser. Amém, irmãos? Amém, igreja? É isso que está o entendimento. Agora, irmão, se você ficar com essa mente humana, é uma natureza humana querendo redenção por obras, não existe. Amém? Abra comigo lá em Gálatas 6, 8 a 10. Pastor, então eu vou parar de fazer o bem, porque todo bem que eu faço, o mal está comigo? Eu falei, não, irmão, desanima não. Desanima não, vai fazer na carne. Daqui a pouquinho o Espírito te dá discernimento, porque o Espírito discerne entre espírito, alma e corpo. Amém, queridos? Vai fazendo, irmão. Não desanima não. Porque o bem de Deus você vai colher. Amém, queridos? Aleluia, você vai dar o fruto. Gálatas 6, 8 a 10. Quem encontrou, diga amém. E saiba que todo esse processo aí, irmão, não te garante salvação. Salvação está garantida pelo que Ele fez, não pelo que você pode fazer. Então não está uma questão, você já foi salvo, e porque você é salvo, agora você tem essa natureza, então agora você vai aprender a frutificar nessa nova natureza. E essa nova natureza não peca, amém, irmãos? Diga para o seu irmão, nessa nova natureza, não peca, não tem pecado. Se você fizer o bem, irmão, pelo Espírito de Deus, no seu espírito, o Espírito de Deus no seu espírito vai santificar essa obra, a tal forma que não tem orgulho aí, não tem reconhecimento aí, não tem mérito aí. Você faz por amor. Por amor. Por amor, irmão. Não faz por interesse, não faz por reconhecimento, não faz para o teu nome ficar registrado, não faz para todo mundo te aplaudir. Você faz por amor. E por amor é a natureza de Deus. Por amor é a essência
da divindade. Amém, irmãos? Fazer por fazer. Por natureza, não por quantidade, não por qualificação. Amém, irmãos? E lá em Gálatas 6, 8 a 10, diz: quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Amém, irmãos? Amém. Começa aqui, irmão. Começa nessa comunidade de gente redimida, de gente que está entendendo que agora, meu irmão, não é mais pela minha natureza humana, é pela natureza divina. E minha natureza humana tem que ser, sabe, esvaziada, diminuída, de forma que agora então a gente vai praticando esse amor, a gente vai praticando esse fruto, amém? Entre nós, em amor, em comunidade. Amém, queridos? Família da fé. Então, queridos, uma verdade: o bem é um fruto, não um produto. Entre o bem e o mal não há apenas uma diferença de quantidade, mas de natureza e origem, irmão. Produto, irmão, é algo que se retira até o esgotamento da fonte, como, por exemplo, um minério. O minério é um produto, você acha ele na terra, você cava ele, você extrai ele, vai tirando, e vai tirando, e vai tirando. O produto, isso tem uma riqueza, e vai tirando. Só que, meu irmão, uma hora esse produto acaba. Ele se esgota, acabou o petróleo, pronto, acabou. Tem que achar outro lugar. Acabou o ouro, pronto, acabou, vamos ter que ir para outro garimpo, irmão. Porque aqui o produto acabou. Esse é o produto. O fruto, irmão, é algo que nasce naturalmente, se renova sem destruir a árvore. Então, a principal distinção é que o fruto mantém viva a fonte, enquanto o produto se consome. E aí nós vamos entender que Jesus vai nos ensinar sobre isso. Vocês podem até diminuir de fazer o mal e fazer o bem. Só que deixa eu te falar, o mal agora em vocês não é um produto, é uma natureza. Por isso que Paulo vai falar: rapaz, eu estou querendo fazer o bem, quando eu penso que eu estou fazendo o bem, o mal está junto de mim. Miserável homem que sou. Como resolver isso daí em mim? E a resposta é o Evangelho, a resposta é receber uma nova natureza, é nascer de novo. Amém, irmãos? Aleluia. É aprender pelo Espírito, caminhar com o Espírito, ir com a sua carne para a cruz, esvaziar ela, de forma que então você frutifique no Espírito de Deus. E no Espírito de Deus, irmão, ele vai sondar você até que você faça uma obra do bem pura, sem vaidade, sem interesses próprios, sem mérito, por você mesmo, mas por Deus, amém? Em Lucas 6, vá comigo lá em Lucas 6, capítulo 6, versículos 43 a 46, olha o que Jesus diz. Daqui a pouquinho, irmão, nós vamos orar. Só senta aí, senta aí. Lucas capítulo 6, versículos 43 a 46. Amém? Vai comigo lá. Solta o relógio aí, minha irmã, que eu, né? Eita glória. Amém, irmãos? Lucas 6, 43 a 46. Quem encontrou aí, diga amém. Olha o que Jesus está dizendo, irmão. Aqui é Jesus falando, ele diz assim, ó: nenhuma árvore boa dá fruto ruim. Nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Toda árvore, atenção igreja, é reconhecida por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de ervas daninhas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração. E o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração, porque a sua boca fala do que está cheio o coração.
Versículo 46. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Essa perguntinha me pegou, irmão. Dentro do contexto que Jesus está ensinando. Essa perguntinha para mim faz todo sentido do que Jesus está querendo revelar aqui. Alguém vai ler aqui e vai entender assim, não, um homem bom tira coisas boas, é porque assim, eu tenho o bem e o mal, então é só eu cultivar o bem que eu tenho, tirando coisas boas, do bom tesouro que há em mim. Eu sei também que eu faço mal, e o mal está comigo, mas o que eu tenho que fazer? Nessa guerra, nessa batalha de bem e mal, eu vou dando lugar, fortalecendo o bem, porque aí eu vou tirando o bem do bom tesouro, então eu sou um bom homem. Então tem um bom homem e tem um mau homem em mim. Não, irmão. Não. Jesus está falando de duas naturezas. Ele começou assim, ó. Nenhuma árvore boa dá fruto ruim. Irmão, se você for um homem bom e dá fruto ruim, você não é um homem bom. Se você é um homem mau e dá fruto bom, você não é um homem mau. Jesus está dizendo, separa, irmão, não junta não. Ele está falando de duas naturezas. Nenhuma árvore boa dá fruto ruim, nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Toda árvore é reconhecida pelo seu fruto. Deixa eu fazer uma pergunta, irmão. Você já fez o bem na sua vida até aqui? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Você se considera uma árvore boa? Sabe por que você não pode me responder? Quem aqui já fez o mal? Todos nós. Entendeu o conflito? Não tem jeito. Toda árvore é reconhecida pelo seu fruto. Irmão, reconheça o teu fruto. Reconheça o teu mal. Reconheça o teu próprio mal. Reconheça que tu é um homem mau. Pronto. Agora, Jesus está falando, deixa eu te falar um mistério. Jesus está dizendo assim, ó, eu estou num corpo sujeito ao mal, eu tenho a natureza humana, e eu tenho a natureza divina, amém, irmãos? E Jesus está relacionando com a natureza humana, que está pronta para o mal, mas ele também está se relacionando com uma natureza divina. Então, o bom homem é de natureza divina. E graças a Deus, Jesus em seu corpo não deu uma obra de morte, uma obra de pecado. Ele não pecou, e você entendeu no sermão passado como que Jesus fez isso. Isso foi um sacrifício de amor, de entrega, de humilhação, de humildade. Então Jesus está revelando. A árvore vai ser reconhecida pelo seu fruto. Jesus não pecou, então diga para mim, irmão, quem é a árvore boa dentro da humanidade? Quem? Só Jesus, irmão. Por quê? Porque ele não pecou. Então Jesus tem uma semente incorruptível. E não é uma semente incorruptível porque não teve a tentação do mal. Pelo contrário, irmão. Ele vive a natureza humana, zerando ela. E vai crescendo na natureza divina. E isso vai acontecendo, irmão, uma transformação. Amém, queridos? Quando Jesus ressuscita, ele recebe o corpo glorificado, meu irmão. Ali está revelada a natureza que estava ali, em Jesus. A natureza de Deus. Amém, irmão? Então Jesus é homem e Jesus é Deus. E é maravilhoso saber que nós temos aquele que é bom. Inclusive, para ele continuar sendo bom, um dia disseram para ele, eita, o Senhor é bom, o Senhor faz tantos milagres, o Senhor é bom. Jesus para tudo e fala, ei, bom não. Por quê, irmão? Porque Jesus sabe que está em natureza humana. Ali ele se esvazia do elogio, no sentido de se inflar com aquilo, ele rebate isso com humilhação, fala, não, bom é o Pai.
A glória é do Pai. Não. Bom é o Pai. E se vocês caminhar comigo, vocês vão ver o Pai. Por quê? Porque eu podia até aparecer na minha carne, só que eu não posso, porque se eu aparecer com a minha carne, eu vou dar o fruto dela. E o fruto dela é o mal, é o pecado. Então a glória é do Pai. Amém, irmãos? Amém, igreja? Aleluia. Aqui não se trata de um controle entre o bem e o mal no homem. Aqui é uma questão de natureza. Não havia nenhum homem bom na terra, irmãos. Nenhum justo sequer. Eu vou te dar Salmo 53. Abra comigo lá, Salmo 53, 2 a 3. Salmos 53, 2 a 3. Eu queria que você se encontrasse com Cristo nessa noite e percebesse a humanidade de Cristo e a divindade de Cristo. E ao se encontrar com a humanidade e a divindade de Cristo, eu queria que você se visse por Ele. Porque é nessa condição de natureza que você foi planejado, que você foi criado desde a origem. Jesus traz para nós a imagem do Filho perfeito, do homem perfeito. O perfeito homem mostra o perfeito Deus, e o perfeito Deus mostra o perfeito homem. Isso é uma unidade de humildade, onde a natureza do homem se humilha e zera, e a natureza divina se humilha e zera. E quando a natureza divina e humana se zera de seus egos, a natureza humana se zera da natureza pecaminosa, má, e a natureza de Deus se zera da próprio bem. Por quê? Porque Ele é o bem, Ele é santo, mas Ele para diante da sua escolha. Então Ele zera. Ele espera você. E quando você zera a sua natureza humana e a natureza divina, nós vimos isso acontecer nesse laboratório chamado o Filho do Homem, Jesus de Nazaré. Meu Deus, 12.000 dias sem pecar, 33 anos, se humilhando todo dia. Todos os dias de Jesus foram dias de humilhação, de clamor, de oração. Ele chorava para não se entregar à vontade do seu corpo, da sua carne. Isso é incrível, irmão. Não havia um homem justo sequer. Não havia, irmão. O primeiro homem, Adão, foi feito nesse bem, estava nessa condição. Tinha um fruto lá e um outro fruto aqui. E Deus falou: o dia que você provar desse fruto, você perde essa natureza e ganha essa natureza desse fruto. Morte. É a ciência do bem e do mal. Olha o que está escrito em Salmo 53, 2 a 3. Deus olha lá dos céus para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Todos se desviaram, igualmente se corromperam. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Deus olha para a terra e Ele vê, não tem nenhum. Então, sabe o que Deus fez? Ele se esvazia da sua glória e Ele desce do céu e se torna um filho de homem. Não havia, até 2000 anos atrás, um bebê, uma semente de Deus nasceu
no ventre de uma mulher, a semente da mulher. Com toda a condição humana, com toda a vaidade, com todo o ego humano, com tudo igualzinho você, do mesmo pacote, da mesma natureza. Só que ele pega e fala: vamos zerar. Eu não posso dar fruto nessa natureza, mas tem uma outra natureza que eu preciso dar fruto, e é nessa natureza divina que Jesus dá fruto. Amém, irmãos? Toda árvore será reconhecida pelo seu fruto. Quem já pecou? Levante a mão. Não somos bons. Reconheça seu fruto. E sabe o que a gente faz, irmão? A gente quer se orgulhar do bem que a gente faz. Pronto. Ciência do bem e do mal. Fruto de morte. Para Deus você está morto. Sua obra é morta. O bem que vem de Deus é um fruto que se renova. O bem humano sem Deus é um produto que se consome. Um exemplo aqui, irmãos. Eu sempre falo da uvinha que a gente está comendo no mercado hoje em dia. Você vai no mercado e compra uma uvinha. E você pega a uvinha e come. Que delícia, que doçura. Mastiga mais um pouco. Não tem semente. Pega uma outra. Come. Nossa, mas igualzinha a outra. Mesma coisa. Mesmo tamanho. Mesma cor. Mesma doçura. Algo em comum entre elas? Não tem semente. Eu vou te dizer, irmão, será que essa uva é fruta? Pergunta para o seu irmão: você é fruta? Brincadeira, irmão. Ô, irmão, a quinta série você sai dela, mas você não... Né? A quinta série não sai de você. Você é fruta, irmão? Irmão, o que estamos comendo não é fruto, é produto. Fruto tem semente, irmão. Fruto foi Deus que fez. O que eu quero dizer, irmãos, não é mais fruto, é um produto, é um fruto orgânico e produto orgânico, irmão. Nós chegamos nessa fase da nossa sabedoria e ciência na terra, fazer um produto orgânico. Eu pego uma coisa orgânica e faço virar produto. Tiro a natureza orgânica dela. É tipo joio e trigo, irmão. Joio e trigo. O joio, irmão, é muito parecido, é igualzinho o trigo. Meu Deus do céu. Se você olhar assim os dois, pegar ele na mão, assim, aproximar, falar, é trigo. A diferença é que um só parece, irmão, mas não é fruto, não tem semente, não é de verdade. O trigo, você pode pegar ele, você pode comer ele, pode pegar a semente, plantar, vai dar trigo. O joio não, irmão. É tipo vida de primeiro Adão, irmão. Vida de primeiro Adão parece que está vivo, mas está morto. A vida que nós temos no corpo agora não é a vida eterna, é uma vida que se consome, é uma vida que perdeu a vida eterna, irmão. Quando a gente comeu daquele fruto no nosso pai Adão, morremos. A vida é um fruto que carregava uma semente para a humanidade. E a morte, o fruto do bem e do mal, era também um fruto que carregava uma semente para a humanidade. E o nosso pai Adão, junto com a nossa mãe Eva, perderam a natureza da vida eterna. Naquele dia, Deus disse: se você comer, você vai morrer. Morrendo, morrerás. Eu quero ler com vocês Gênesis 2, 9. E depois 16 a 17 vai dizer, só para te lembrar: o Senhor Deus fez nascer então no solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento, e no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dele comer, certamente morrerás. No original, irmão, em hebraico vai dizer, e morrendo morrerás. Pronto, morrendo morrerás.
No dia que Adão comeu, irmão, ele morreu. Morreu como? A ingenuidade de Adão morreu. O espírito do homem morre diante de Deus. E o espírito de Deus se vai. Aquilo que era ingênuo ao mal morreu. A inocência da alma de Adão morre. Morreu, irmão, naquele dia. E o corpo de Adão morre naquele dia, no sentido de que o corpo eterno, glorioso, se vai. E fica agora um corpo de morte. Como assim? Agendado para cair na terra, irmão. Você já morreu. A questão é, que dia você vai cair? Você já morreu, irmão. E tudo que você fizer aqui, irmão, parece que está vivo. Mas para a dimensão do céu, das naturezas eternas, de Deus, nós caímos, nós morremos. Então, irmão, é a mesma coisa de ficar fazendo maquiagem de defunto, irmão, para deixar ele bonito. Se você fizer seu bem sem a natureza de Deus, sem compreender essas verdades da natureza de Deus que te criou, com essa queda que nós caímos, irmão, é ficar fazendo maquiagem de defunto. Você é um defunto. Você cheira a morte nas narinas de Deus. E por mais que você se movimente, acorde todo dia, faça até o bem todo dia, preste atenção. Se não estiver, meu irmão, com uma nova natureza de Deus, se não tiver nascido do Espírito, irmão, você está se movimentando e por resultado, meu irmão, é morte. É morte, irmão. Perdemos, irmão, a ingenuidade. Perdemos a inocência. Aí eu quero te ler aqui em Gênesis 3, 22. Depois que tudo isso aconteceu, irmão, morrendo morrerás, e foi morrendo. Morreu no espírito, morre no corpo, morre na alma, morte eterna. Tem um processo para isso aí, e o tempo está no meio dessa sabedoria de Deus. Em Gênesis 3, 22, vai dizer: então disse o Senhor Deus, agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele também tome do fruto da árvore da vida e coma e viva para sempre. Aqui o entendimento é o seguinte, irmão. Ô homem, você iria alcançar discernimento do bem, discernimento do mal, sem precisar praticá-lo, sem precisar experimentá-lo. Você perdeu sua inocência, você perdeu sua ingenuidade, você morreu. Deus conhece o mal. Deus, não é porque eu conheço o mal que eu pratique o mal, porque tem coisas que você conhece do mal, e só de ver o cara se dar mal, você fala, não, isso aí eu não vou fazer não. E tem alguns que tem mais disciplina e não faz. Um exemplo, já veio para mim, irmão, no meu colo assim, um prato com cocaína, e um canudinho para dar um tiro, para dar um cheiro, veio na minha mão assim, ó. E eu me lembro, falei, não, quero não, porque eu olhava para o meu primo e via o mal que isso estava fazendo para ele. Então, eu escolhi o bem, mesmo conhecendo o mal vindo aqui pertinho de mim, eu discerni entre o bem e o mal e disse, não quero. Deus e a natureza de Deus, Ele conhece o mal. Ele não é ingênuo, mas Ele é inocente. E deixa eu te falar uma coisa, irmão. Eu vou te provar. Jesus, se Ele viveu sem pecado, Ele manteve a sua inocência moral e espiritual, mesmo conhecendo em carne as tentações do mal. Ele escolhe por discernimento, não quero mal. Quando Deus colocou a árvore, ele falou assim, irmão, discerne,
Isso aqui é o mal, o bem e o mal, você vai morrer. Isso aqui é o bem. Enquanto ele comia dessa árvore, ele estava discernindo, escolhendo o bem, mesmo sabendo que aquilo era mal, porque Deus falou, isso aqui, ó, você vai morrer, isso não é bom. Amém, irmãos? Era para a gente viver assim, irmão. Com mal, potencialmente, sem precisar escolhê-lo. Por amor, eu estou escolhendo o bem, eu estou escolhendo Deus. Amém, queridos? E é essa obra que o Espírito Santo está fazendo agora nas nossas vidas. Então, irmão, o que você precisa e eu precisamos? Precisamos do Espírito de Deus de novo. E isso vem pela obra de Jesus, vem por crer, se arrepender do nosso próprio mal, do nosso pecado. E nós recebemos essa natureza, irmão. E agora nós vamos viver uma natureza, viver um condicionamento, uma vida na vida, onde nós vamos dar fruto. O Senhor está cultivando na gente a graça e o conhecimento. Graça e conhecimento. Graça e conhecimento. O mal é 1.0. Amém? Irmãos. Em João 3, 19 a 21, eu quero ir para o encerramento. João 3, 19 a 21. Naquele dia do jardim, a ingenuidade do espírito do homem morre, é a morte espiritual. Naquele dia, a inocência da alma do homem morre, por experimentar o mal, e aí a morte da alma acontece. Naquele dia, a incorruptibilidade ou a imortalidade do corpo do homem morre, é a morte no corpo. Ele tinha um corpo glorioso, agora está com o corpo da morte. Paulo vai falar, vocês estão no corpo de morte, não é um corpo de vida, é um corpo de morte. Se fosse um corpo de vida, irmão, você nunca ia morrer. Nós estamos num corpo de morte, porque a morte é um fruto de uma justiça de escolha, de amor. Adão era livre para escolher, e ele escolheu, enganado pelo próprio mal, perdeu sua inocência. Por isso que Jesus fala que a gente tem que voltar a ser como criança. Só o Espírito pode trazer ingenuidade, pureza de espírito, de coração. Quem é que vai ver, quem vai ver Deus? Os puros de coração. Quem são esses? Aqueles que têm a natureza de Deus em si. Como? Porque foram humildes de reconhecer que eram maus. E agora a natureza de Deus vem. E ele vai poder dar fruto no Espírito. Embora, vira e mexe, irmão, você está dando um frutinho na sua carne. Tem duas naturezas aí. Mas um dia, meu irmão, você vai receber um corpo glorificado. E vai viver num reino, irmão, onde não vai ter mais morte e nenhuma maldição. Pode ler lá. Não haverá nenhuma maldição, não haverá mal algum. Todo mal foi extirpado, julgado, santificado. Amém? Por causa da obra do que Jesus fez na cruz, irmão. Versículo 19 de João 3 diz: este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de quem? De Deus. Amém, irmãos? A luz chegou, irmão. Você estava em trevas, de entendimento, de tudo. Aí a luz veio, a verdade de Deus, a palavra, a revelação da palavra de Deus em Jesus, nos profetas, nos apóstolos, está tudo aqui, completinho, irmão. E por que a gente rejeita a palavra de Deus? Porque ela confronta o teu mal, ela te chama de mal. E ela aponta que você está nas trevas. Como assim, eu? Aí teu orgulho vai dizer, eu não. É só eu faço bem, eu sou um homem bom, eu não fumo, eu não engano as pessoas, eu sou um bom pai, eu sou um bom marido.
até de você se orgulhar que é um bom pai, achando que é melhor do que o outro, você já pecou, mano. Tem um mal aí. Aí, irmão, a gente que pratica o mal, a palavra de Deus e a luz vem e fala, e a gente não fica confortável com isso. É um confronto. Aí ele fala, mas quem pratica a verdade, e aqui, meu irmão, ele nem fala assim, quem pratica o bem agora, ele vem para a luz. Não, irmão, você pratica a verdade. Qual que é a verdade? Eu sou mal, e eu tento fazer o bem, e quando eu vou ver, o mal está comigo. Vem para a verdade, irmão, vem para a luz, que quando você vai perceber, você fala assim, eu não dou conta de fazer esse bem não, tão puro assim, esse bem é de Deus, não é meu, não é o Salim, é Jesus, é o Cristo vivendo em mim, toda glória para Ele, não para mim, que diminua eu, não sou digno de amarrar as sandálias dos pés dEle, não, que eu diminua, Ele cresça. Assim, meu irmão, você pode frutificar o bem. E aí, meu irmão, você tem que admitir que essa obra boa, que esse bem puro, não é seu, é realizada por intermédio de Deus. Se é por intermédio de Deus, cabe você agora, irmão, ficar na pantufinha, vem miúdo, irmão, diminui, irmão, diminui, vem na humildade, porque no tempo devido, Deus vai te exaltar. Assim como Jesus foi humilde e se humilhou, no tempo devido, irmão, quando Ele ressuscita, o Pai diz, é dado um nome para Ele, que está acima de todo nome. Amém, igreja? Vai chegar o dia, irmão, da gente ser glorificado. Até lá, se humilha, irmão. Diminui, fala para o seu irmão, diminui. Amém, irmão? O bem puro é realizado pela natureza do Espírito Santo, que está no crente. Uma cooperação de vontade entre a liberdade de escolha do homem e a liberdade da escolha de Deus. Os juntos, assim provamos a natureza da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém, irmãos? Aleluia, fique de pé. Glória a Deus. Aleluia. O pecado matou a pureza do homem, mas a cruz ressuscita a pureza de Deus no homem. Amém, irmãos? É a natureza de Deus. Aleluia, glória a Deus. Romanos 5, 6 a 8. Feche aí os seus olhos. Abra os seus ouvidos, coloque a mão no seu coração, pois esse coração é uma terra fértil, e a semente de Deus, a semente da verdade, a semente da natureza de Deus, ela está aí, deixa ela dar fruto, aleluia. Por isso, irmão, escolha o bom tesouro. Tem um bom tesouro agora em você, porque tem uma natureza de Deus agora em você. Na sua natureza humana tem agora o homem bom, o homem de Nazaré, aquele que venceu o pecado e a morte, o homem santo, o santo homem, agora habita em você, irmão. Escolha o bom tesouro, escolha a melhor parte, escolha a boa parte, dê fruto por intermédio dele. Aleluia. Romanos 5, 6 a 8. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. O homem bom foi para a cruz e morreu pelo homem mau. Você é ímpio, você era mau, você era pecador, e lá ele morreu por você. Se o homem justo, se o homem bom, se o homem santo morreu pelos ímpios, morreu pelos pecadores, agora nos tem um convite, e ele fala que é difícil morrer pelo justo.
Agora Ele te convida, irmão. Morra por Ele. Ele é o homem justo. Ele é o homem santo que deu a vida por você. Agora você precisa ser convidado a morrer para si mesmo. Pega essa natureza humana, irmão. Pega essa vaidade, esse orgulho, esse ego seu. E vai para a cruz. Porque Ele fez isso por você. Morra por aquele que é justo. Morra por aquele que é bom. Porque Ele morreu por você que era mau. É uma obra de justiça. O Evangelho é uma justiça. Aleluia. Entrega seu coração. Vamos cantar ao Senhor livremente. Expresse sua adoração àquele que te livrou. Você era escravo do pecado. Oh! Aleluia! Declara, igreja. Vamos nos constranger no seu amor. Aleluia! Oh! Declare bem alto. Oh! Que Ele cresça. Que Ele apareça. Aleluia! Infinita humildade. Servo! Oh! Santo é o Senhor! Digno é o teu nome, Senhor! Lerehamache, decandarabassore, candaramanaia. Oh! Tu és digno, Senhor. Enche-nos do teu Espírito. Oh! Enche-nos do teu Espírito. Vem para a verdade. Cante de verdade. Diga de verdade. Ele está aí. Entrega teu coração para Ele. Oh! Mais uma vez declare. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória. Oh, aleluia! Santo é o Senhor. Aleluia! Dê a mão para o seu irmão. Pegue na mão do seu irmão. Igreja, somos o corpo. Uou! Somos o corpo dele porque temos o Espírito dele. Temos a mente dele. Oh! Que ele cresça, que ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todos. Oh! Aleluia! Aleluia! Amém! Oh! Aleluia! Olha aqui para mim, irmão. Olha aqui para mim. Eu fui estudar sobre a diferença entre ingenuidade e inocência. Estude sobre isso. E aí eu fui perceber que o termo original de ingênuo é ingênuos. Ou seja, lá em Roma, quem nascia em Roma, que era romano, ele era um ingênuo.
Só que quem não era romano, quem não nascia em pátria romana, eram libertinos ou servos, escravos. O Senhor pegou a ingenuidade dele. Ele era Deus, estava com Deus, e essa ingenuidade, ele era Deus. Aí ele nasce romano. Ele nasce humano. Servos. Porque o humano se tornou escravo do pecado. Por isso que nós cantamos. Ele era Deus, ingênuos. Ele tinha a gênesis de Deus, da semente de Deus. Mas agora ele se esvazia e nasce num corpo de servo, de escravo. E nesse corpo de escravo, sua mente e a sua natureza serve a vontade de Deus. E ele traz libertação para essa escravidão. É por isso que agora, meu irmão, você não é mais servo, você não é mais escravo, você é em Gênesis, você é filho de Deus, você tem a natureza de Deus, você é herdeiro da natureza de Deus, você não é mais do pecado, amém? Mas você tem que se tornar servo, amém, igreja? Amém, irmãos? Aleluia. Ele te libertou. Jesus nos libertou da escravidão, do pecado e da morte. Somos livres, somos filhos, somos herdeiros, temos a natureza do Pai. Em nome de Jesus, Pai, abençoe o coração e a mente do meu irmão, que possamos crescer em graça e em conhecimento, cultivando a inocência, a ingenuidade, mesmo conhecendo o mal, nos separando dele por uma obra que é do Espírito e não nossa. Que sejamos humildes para servir o Senhor e crucificar o nosso próprio ego, nossa vontade, para que a vontade perfeita, agradável do Senhor e boa seja manifestada em nossa vida. Que a gente diminua para que o Senhor cresça, o Senhor seja glorificado na nossa vida, em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, sua família, Deus abençoe seus dias, sua semana. Dá a paz do Senhor para esse irmão. Ele é livre, ele é livre, ele é nascido de Deus, ele é filho de Deus. Somos livres, somos livres. Deus abençoe a sua vida.